Alagoas, meus amigos, é um paraíso encantado, que sendo feita de flores foi por Deus abençoado. Aqui a fartura mora, temos água toda hora e verdura por todo lado. Temos carapeba, bague, coco, tomate, limão, carne de boi, galinha gorda e capão. E depois de tudo comprado, ainda sobra R$1 para a gente comprar de sabão. É por isso, meus amigos, que eu falo bem da minha terra, eu falo bem das Alagoas. Eu acho lindo Maceió, o vai e vem das canoas, aqui a gente brinca, a gente dança, temos reisado, chegança e muitas coisas boas. De modo que Alagoas é assim, essa delicadeza de cidade e que está bem guardadinha dentro do nosso coração. Felicidade para vocês, alagoanos amigos, e que a felicidade seja realmente companheira de vocês a vida inteira. 100 anos da Academia Alagoana de Letras é a certeza de que o sonho sonhado pelos literatos de 1919, homens fabulosos da nosso estado de Alagoas, valeu a pena. Foram 10 décadas de muito esforço, de todos que se sucederam, 156 homens e 16 mulheres, que, da melhor forma possível, levaram a literatura, a boa literatura, ao povo alagoano, ao povo do nosso estado. Querer bem, dizia nosso grande poeta Jorge de Lima, é guardar dentro do peito como uma relíquia a figura de alguém. E eu então entrei nessa academia em 2002, convidado pelo Dr. Ibigato Falcão, e então com a certeza de que todos os seus membros eram intenção maravilhosa de fazer a nossa cidade feliz. E aqui em Maceió, em 1 de novembro de 1919, quando então foi fundada a Academia Alagoana de Letras, os grandes membros, naquele tempo da literatura, né, Moreira e Silva, Fernandes Lima, Epaminondas Gracindo, toda aquela turma, se encontravam em barezinhos de Maceió, na Rua do Comércio, na Rua da Boa Vista, o bar da Dona Laura, coisa e tal. Até quando então Moreira e Silva disse, não é possível a gente se encontrar assim em um bar para conversar sobre literatura, não. Aí teve a feliz ideia de fundar a Academia Alagoana de Letras. O homem sem as letras, sem seu livro, sem a literatura, não é nada. Isso é o registro que ficamos, de que todos nós ficamos um pouco na história de nossa terra. É através da cultura. E a academia tem um papel importantíssimo nessa área. Ela faz com que nós nos agreguemos e que nós possamos deixar algum material para os que virão honrar sempre a nossa querida academia. Eu diria que a academia, evidentemente, durante esse século de existência, na verdade, ela jamais perdeu o vigor, sempre tendo uma participação efetiva junto à comunidade literária alagoana, e inclusive com presença, ainda nesse século também, de personagens de profunda significação para a cultura brasileira, inclusive com reflexo no exterior, a exemplo do poeta, romancista Ledo Ivo, na verdade, que há pouco nos deixou, mas que, ao nos deixar,
com isso também nos deixou um legado extraordinário no campo da literatura por excelência. Nós somos a segunda instituição mais antiga do Estado. A primeira é o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que já fez 160 anos. E ao longo dessa centúria, a academia marcou positivamente o panorama cultural, principalmente com a produção fecunda daqueles que passaram por aqui ao longo desse tempo todo. Foi no dia 1º de novembro de 1919, na Praça Deodoro, no Teatro Deodoro, todos se encontraram ali. Foram 27, 17 presentes e outros levaram a mensagem dos companheiros que não puderam ir e fundaram a Academia de Letras naquele instante, às 13h. Era dia 1º de novembro, era dia de Todos os Santos. Todos entusiasmados, fundaram a Academia de Letras e elegeram Moreira e Silva como presidente. Depois, então, todos saíram às 15h e se dirigiram para a igreja da Catedral, todos de gravata borboleta, de sapatos catamaque, chapéu na cabeça, agradecer a Deus a fundação da Academia Alagoana de Letras e assistiram à procissão de Nossa Senhora das Vitórias, que saía às 16h, todos felicíssimos porque saíram da inauguração da instalação da Academia de Letras e foram agradecer a Deus em conjunto, né? E de lá para cá ficou certo que os membros da Academia Alagoana de Letras teriam essa missão de distribuir amor, distribuir conhecimentos, distribuir alegria, distribuir a paz, no caso, aqui no estado de Alagoas, num mundo tão carente disso. Então foi feito essa academia. E de lá para cá, nesses 100 anos que a academia existe, eu encontro, desde que eu entrei aqui, um verdadeiro bálsamo na minha vida. Luto, corro através das salva-vidas, de proteger gente, de tirar dores de muita gente, mas na reunião da academia é um verdadeiro bálsamo. Nós nos encontramos e então trocamos ideias, todos com um objetivo, de fazer o nosso próximo feliz. Eu acho que estar viva depois de 100 anos de sua fundação, representa para a academia uma grande vitória. Vitória de gerações, porque você sabe que a academia, ela, apesar de ter um nome, ela é feita por pessoas. Então, estas pessoas é que dão a identidade da academia. Saudade, dor que não passa, presença da ausência amada, é tão maior quanto mais intenso for o amor. Para você, Cícero, esses meus escritos, cuja motivação maior foi a nossa feliz convivência. Você será sempre a minha estrela guia. E eu seguirei sempre na certeza que só os que amam conseguem interpretar e seguir as estrelas. No Brasil, num estado como Alagoas, estado modesto, pobre, que consegue que uma academia de letras dure 100 anos, sempre ativa, sempre trabalhando, sempre dando tudo pelo estado de Alagoas, isso é uma glória. Nós estamos vencendo o tempo e tudo que é empecilho. Eu acho que o tempo, 100 anos, foi fundamental para mostrar como ela é importante e cada dia é importante consolidar essa função no Estado para a divulgação de algo
que nem sempre é valorizado pelos meios de comunicação de massa, não é? Pelos espaços capitalistas de saber. Então, é essencial que a gente sempre lute para que a palavra literária, a produção cultural seja valorizada pelas novas gerações, que saibam que a gente precisa dessas produções para rever as noções de país, de Estado, de município e de saber. Cada vez mais as mulheres precisam se expandir. Eu acho até que estamos numa fase muito boa. Nós temos inúmeras mulheres que integram a nossa cultura e a nossa academia e toda a literatura da cidade, da terra, do país, e assim, como eu volto a dizer, nacional e internacionalmente, a mulher precisa cada vez mais marcar o seu espaço. Veja, a presença feminina na literatura alagoana, ela é marcante, ela é decisiva para a construção dessa identidade literária e cultural que nós temos. E para a felicidade da academia, as mulheres mais representativas do panorama literário e cultural de Alagoas estão na academia ou estiveram na academia, aquelas que já não estão mais entre nós. Existem várias mulheres que escrevem e bem, não é? Mas eu acredito que falta, às vezes, uma motivação para que elas entrem. Eu tenho várias colegas que são críticas literárias, tradutoras do maior quilate, não são romancistas, mas são grandes tradutoras que poderiam, com muita maestria, estarem aqui. Mas há uma série de conjunções, de interesse, de divulgação, que eu acho que na hora certa a gente vai colocando as pessoas. Recentemente entrou Maria Luísa Meli Silva, que é uma excelente crítica, que trabalhou as letras de Djavan, na tese dela, belamente, fez uma bela conferência para o Djavan, quando ele veio aqui. Então, eu acho que aos poucos a gente está complementando esse número de mulheres. Sempre gostei da literatura, sempre fiz parte dos grêmios literários do colégio. E quando eu cheguei na universidade, então eu fui estudar Direito. Nós trabalhamos com a palavra, então isso ainda me estimulou muito mais, né? Olha, eu convivi desde cedo com a academia. A minha irmã, Heloísa Marinho de Guzmão Medeiros, foi acadêmica. Então, bem cedo, ela ingressou na Academia Alagoana de Letras. Então, a minha admiração e minha experiência com a academia já começaram com a minha irmã. Então, o tempo passou, e depois eu comecei a escrever, publiquei um livro, publiquei o segundo, e aí resolvi me inscrever para a academia. E foi um prazer e uma grande surpresa. Tive o apoio de todos os generosos confrades, e assim estou eu aqui aprendendo com meus confrades e confreiras nessa experiência interessantíssima que é a nossa Academia Alagoana de Letras. Nós somos parte da academia e queremos que ela fique cada vez mais qualitativamente representativa. Coisa mais delicada, não é? Não só representativa, mas que seja uma representação de qualidade, né? Quando eu digo qualitativamente representativa, como eu expliquei anteriormente, eu não abstraio, por exemplo, a importância da cultura popular.
não é? Que a gente sabe que ela é viva e atuante. Ela tem um lugar, não é? Ela é uma manifestação rústica, mas de segmentos fundamentais da população, que eu respeito profundamente. E como a academia é uma instituição que tem por objetivo precípuo estimular e fomentar a cultura, eu acho que o grande papel da academia está exatamente neste aspecto, o quanto ela tem contribuído para a divulgação e o fomento da cultura alagoana em qualquer dos seus aspectos. Eu acho Alagoas meio madrasta com os seus filhos, né? Você vê que os grandes escritores alagoanos, que são grandes escritores brasileiros, né, tiveram que ir para fora. Aqui não fizeram muito sucesso, né? Mas lá fora se tornaram grandes, enormes, porque, na verdade, é o que o alagoano é. Mas, infelizmente, o reconhecimento dessa grandeza não é uma coisa muito comum. Mas, mesmo assim, nós todos estamos vencendo isso, caminhando, respeitados, né? Produzindo. E, durante a vida da academia, você vê os nomes que nós temos, como Jorge de Lima, o Graciliano Ramos, essa turma toda, e o Ponte Miranda, que esse é a grande cabeça, e eu sou o fã número 1 dele. Então, isso aí mostra a nossa pujança. Ele fez a própria paz com lanças de muitas guerras. E seu perfil tem o branco condensado de cores das lutas necessárias. Ele fez sua paz com lanças de tantas guerras que confundiram o silêncio com vazio e olhos fechados com ausências imprevistas. E guerreava sem gritos, atirando punhais de palavras nas paisagens barulhentas. Ele fez sua paz depois de tantas guerras que buscava na calçada o momento de sentar-se, em uma exaustão silenciosa, fonte fluindo lenta sem tempo de correr. Dedo em riste, sorriso condescendente, estúpido no rosto, disseram-lhe que poetas são assim, meio loucos, meio crianças, e ficou feliz de uma felicidade de crepúsculo em meio tom. É com muita satisfação que nós estamos hoje aqui reunidos para a solenidade que assinala o centenário da Academia Alagoana de Letras. E lembrar justamente isso, 100 anos significa a etapa de um 10º de milênio. E acho que, sem sombra de dúvidas, como dizia Giambattista Vico, depois da constituição da cidade, da caverna para a cidade, a derradeira palavra são as academias. As academias são um projeto de civilização, de irmandade, não de guerra. Ninguém diga cultura do ódio, porque é uma contradição no adjetivo. Se houver cultura, não pode haver ódio. O que nós precisamos, sim, construir a cultura da paz, e as academias são capazes de realizá-lo na sua capilaridade, na sua profundidade e na sua constância. Eu tenho certeza, senhor presidente, como disse no discurso de posse, quando assumi pela segunda vez a presidência da Academia Brasileira de Letras, de que a cultura é o último bastião da democracia. Muito obrigado a todos. Os municípios alagoanos, como toda Alagoas, ele tem vibrado com essas ações que a Academia Alagoana de Letras tem realizado, envolvendo a todos. É uma forma de mostrar ao mundo que Alagoas não é somente Maceió, que a cultura alagoana não está somente na Academia Alagoana de Letras. Agora, o que é mais importante, existe a certeza de que, para se falar aos ventos, bastam palavras, mas para tocar os corações são necessários atos. E esses atos são, hoje,
praticados de forma equitativamente, igualitariamente, por todos os sócios da Academia Alagoana de Letras. A cultura, ela ficou muito elitizada. Essa cultura, ela precisa romper esta barreira. Antigamente, você publicava apenas artigos em jornais. Os jornais eram lidos por poucos. A grande massa não tinha acesso a essa leitura. Mas agora nós temos a internet. Nós podemos usar esta ferramenta para divulgar o nosso trabalho. E é isso que está sendo feito agora. Na atual gestão, é impressionante, está se abrindo para isso. Então, eu acho que a academia ela está pujante, ela está forte, ela está, mais do que forte, ela está fortalecida para enfrentar esses novos tempos que virão. O mundo não será o mesmo, é voz comum, todos dizem isso depois dessa pandemia. E eu tenho para mim que a nossa academia também não será a mesma. Ela estará mais perto da população, ela estará mais perto do povo, e isso é muito necessário. Apesar de possuir atualmente 17 livros publicados, eu nunca esqueci o primeiro, até porque existe aquele ditado que diz que o primeiro a gente nunca esquece. Foi meu primeiro rebento, meu primeiro esforço, minha primeira alegria literária. E aí, já na apresentação, eu escrevi assim: desde cedo, aprendi a ser a vida um momento, um somatório de momentos que sempre nos levam de volta ao aconchego daqueles que mais amamos. Nossos atos praticados, a cada novo acontecimento ou diferentes experiências, são como pegadas na areia, mas ao contrário daquelas que desaparecem ao serem lavadas pelo singelo bailar das ondas do mar, permanecerão para sempre, tal qual impressões digitais. A qualquer momento, servirão para nos identificar neste mundo atribulado em que vivemos.